Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultados do XP Properties, Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Lembramos que a apresentação será gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agora, passo a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado por participarem da nossa apresentação trimestral de resultados. A gente vai procurar trazer um pouco do cenário de lajes corporativas no mercado como um todo e também, obviamente, o que a gente tem feito no fundo para contornar essa situação um pouco mais complicada em função da pandemia que a gente está vivendo. A gente vai começar a carta do gestor trazendo alguns destaques macroeconômicos e também do fundo no trimestre. Bom, sobre 2020 a gente falou bastante nos últimos calls, né? 2020 foi um ano bastante complicado. Todos fomos pegos de surpresa com essa pandemia, né? A gente acabou tendo uma retração no Brasil de 4,1% de PIB, que infelizmente acabou pegando na veia, dentre outros segmentos, o setor de lajes corporativas, muito em função das questões de isolamento social que fizeram e continuam fazendo parte do dia a dia do setor de lajes, né? A gente finalizou o ano passado com um nível de otimismo um pouco maior. A gente vinha com boas perspectivas nos meses de outubro e novembro, principalmente, quando então em dezembro, início de janeiro, a gente começou a ser surpreendido com uma segunda onda em alguns estados do país, que acabou culminando com novas medidas de isolamento horizontal ao longo dos últimos meses. A gente está convivendo com essa situação ainda, a gente entende que a gente vai precisar conviver com essa situação até que a vacina seja algo mais palatável na vida de todos nós, e enquanto isso a gente segue sofrendo pressão de alguns locatários, de alguns inquilinos e do próprio mercado como um todo no segmento de lajes corporativas, porque a grande maioria das empresas ainda não retomou a ocupação dos seus escritórios, né? Do ponto de vista de juros, a gente teve recentemente mais uma reunião do Copom, que elevou a Selic em 75 pontos base, a gente chegou ao patamar de 3,5% ao ano. Já é esperado pelo mercado um novo crescimento dessa taxa de juros nas próximas reuniões, mas ainda assim a gente entende que os juros devem terminar o ano de 2021 ainda num patamar saudável para o desenvolvimento do mercado imobiliário no Brasil. Sobre o fundo, a gente finalizou o primeiro trimestre com uma distribuição total de R$ 1,44 por cota, equivalente a um dividendo analisado, um dividend yield analisado de 8,4%, considerando o preço de fechamento em março de 2021, equivalente a R$ 68,50, ou 7% se comparado ao valor da última emissão, que foi 81,77. Acho que aqui é um primeiro dado que chama atenção, né? A gente vem distribuindo um yield relativamente alto quando comparado aos pares da indústria, aos demais fundos imobiliários de laje da indústria, que na nossa visão, na visão da gestora, não demonstra a qualidade do portfólio e também não justifica esse preço no mercado secundário, mas a gente vai falar mais um pouquinho disso ao longo da apresentação. Em relação às perspectivas, o setor de lajes, como eu já mencionei, foi severamente impactado pela crise do Covid, muito em função das políticas de distanciamento social e, obviamente, das trapalhadas aí que o governo teve em relação ao início da vacinação e à continuidade da vacinação, né? A gente já poderia estar no outro estágio de vacinação, mas, infelizmente, o grosso da população deve estar vacinado, tudo dando certo, ao longo do terceiro trimestre de 2021, quando a gente imagina que as coisas deverão ir voltando ao normal. Porém, no caso do segmento de lajes corporativas, a gente entende que haverá um novo normal. A gente entende que esse novo normal vai ser um modelo híbrido entre ir para o escritório e ficar em casa. A gente tem procurado ser bastante realista em relação a esse assunto. A gente já está há mais de um ano na pandemia, são 14 meses de pandemia, e definitivamente, eu não digo que é 100%, porque para toda regra existe exceção, mas para boa parte dos funcionários de qualquer companhia existe sim
a possibilidade de fazer um modelo híbrido de trabalho. Já são 14 meses se acostumando com essa ideia, né? Então, a gente entende que essa retomada no segmento de lajes corporativas vai vir acompanhada de um modelo híbrido, em que parte dos funcionários estarão na empresa e parte dos funcionários estarão em casa, fazendo uma espécie de rodízio ao longo dos dias úteis numa semana, o que, obviamente, vai trazer aí um senso de dificuldade um pouco adicional no curto prazo nesse setor. A gente vem acompanhando bem de perto, vem falando com diversas consultorias, vem falando com boa parte dos nossos inquilinos. A gente tende a acreditar e procura acreditar que aquelas empresas que tinham que devolver área já o fizeram, mas a gente efetivamente só vai ter clareza efetiva disso quando, obviamente, a vacinação estiver aí e as empresas estiverem voltando ao seu novo normal, né? Um outro movimento que tem acontecido no mercado e que a gente tem acompanhado bastante de perto é a chamada canibalização, né? De fato, a gente não tem grandes entregas na cidade, no estado de São Paulo, nos próximos meses e 2 anos, mas você tem, sim, algumas entregas, os edifícios estão chegando no mercado, trazendo uma nova oferta de ABL, que tem gerado uma competição com os edifícios já existentes, que, somados à questão da crise do Covid, tem gerado uma pressão baixista de preços em boa parte dos inquilinos, onde o locador, nesse caso, ele se vê numa encruzilhada em que ou ele reduz o preço ou, eventualmente, ele coloca em risco aquela locação, que pode vir a se tornar uma vacância. Então, uma situação delicada. A gente vem procurando segurar as pontas nesse sentido. O mercado de Alphaville, por exemplo, que é um mercado secundário, vem sofrendo um pouco com ataques, inclusive de São Paulo, né? A gente tem regiões em São Paulo que 1 ano e meio atrás cobravam R$ 120, R$ 110 por metro quadrado e estão trabalhando numa faixa de R$ 70, R$ 80 por metro quadrado, que coloca pressão no mercado de Alphaville, que por sua vez negociava a R$ 60, R$ 70 o metro quadrado, né? Então, é um efeito bola de neve, a gente vem acompanhando isso muito de perto e vai, inclusive, no slide seguinte, demonstrar um pouco de como que a absorção líquida em São Paulo e em Alphaville tem reagido junto com a vacância em função dos últimos acontecimentos da pandemia. Pode passar, por favor. Esses dois gráficos evidenciam um pouco do que eu acabei de falar, né? No gráfico à esquerda, a gente tem o mercado de São Paulo, exceto Alphaville, é claro, onde a gente tem na barra azul a absorção bruta, ou seja, as novas locações ocorridas em cada período. Na barra cinza, a absorção líquida, que é basicamente as novas locações menos as devoluções de área. E na linha laranja, a vacância. A gente vê que a gente chegou num low de vacância ali no ano de 2019, a gente tinha ótimas perspectivas para a indústria no ano de 2020, pré-pandemia, não à toa, inclusive o fundo tinha 100% de ocupação, 0% de vacância, e essa vacância começou a subir no ano de 2020, muito em função de uma queda da absorção líquida, que é aquela barrinha cinza negativa, e que se repetiu agora no primeiro trimestre de 2021, com uma redução das novas locações, consequentemente com uma absorção líquida ainda negativa e, naturalmente, com o aumento da vacância, inclusive por conta de novas inaugurações que aconteceram no mercado, principalmente na região da Chucre-Zaidan. A região da Chucre-Zaidan, por exemplo, a gente não tem exposição a essa região no fundo, mas a região da Chucre-Zaidan atingiu a vacância de 35%, que é bastante superior aos 20% que hoje São Paulo está apresentando. No gráfico à direita, a região de Alphaville, é a mesma dinâmica. A gente ainda teve um ano de 2020 relativamente satisfatório em relação à absorção, mas já com um aumento de vacância muito em função de entregas que aconteceram na região, e já no primeiro trimestre de 2021 essa tendência se inverteu, a gente voltou a ter uma absorção líquida negativa e, naturalmente, um crescimento da vacância que acabou pegando os ativos do fundo também na veia, né? Trazendo um pouco de cor em relação ao que tivemos de atividade comercial no fundo, no primeiro trimestre de 2021, a gente teve a rescisão parcial com a Cielo, que foi uma rescisão difícil e relevante para o fundo. A gente tinha 11 andares alugados com a Cielo e a Cielo devolveu 5 deles por uma decisão de home office, tá? Não tem nada relacionado ao prédio ou à Alphaville, isso é mais um dos efeitos
em relação à pandemia, que eu comentei no slide anterior. A pandemia trouxe uma reflexão para as empresas, onde muitas delas têm pensado em estar parcialmente em casa, nesse modelo híbrido. Por outro lado, dentro dessa renegociação, a gente estendeu o prazo contratual até janeiro de 2029 e negociou e assinou uma permanência mínima de 36 meses. Então, apesar de não ser uma notícia positiva, perder 5 andares da Cielo, a Cielo tem uma permanência mínima de 36 meses e não poderá sair do prédio antes desse período, sob pena de pagar todos os aluguéis até o final desses 36 meses. Então, de alguma forma, tentando olhar pela metade do copo um pouco mais cheio, a gente tem uma segurança de que a Cielo, obviamente com uma área menor, mas vai ficar conosco até o final de, no mínimo, esses 36 meses. Ainda no trimestre, a gente teve algumas outras decisões muito em função da decisão do home office, decisões menores, não tão impactantes como a Cielo, mas que somadas trouxeram um impacto relevante de vacância no fundo, né? A gente teve a rescisão antecipada da Stefanini, referente a 3/4 do andar, ele ficou com 1/4 só para, de novo, corroborar, não é uma decisão de sair de Alphaville ou de sair do prédio. Ele decidiu que ele só precisa de 1/4 da área por conta do rodízio de funcionários. Então, ele devolveu 3/4 e ficou com 1/4 no andar. E quando eu falo de rodízio dos funcionários, é um dos motivos, né? Outro motivo é a grave crise econômica que a gente tem vivido, onde as empresas têm procurado cortar custos. E aí, cortar custos de locação passa a fazer parte do dia a dia das empresas. A rescisão antecipada com a Cateno, que também ocupava meio andar no prédio, e a HP, que ocupava mais de um andar, devolveu um deles e permaneceu com os andares remanescentes. A gente ainda tem 6% do PL do fundo em caixa, para a eventualidade que a gente venha a ter, são quase 38 milhões de reais, e a DF de 2020, já auditada pela Ernst Young, já está disponível no site da CVM. Antes de dar continuidade, eu queria gastar mais um tempinho aqui nessa introdução, porque a gente tem vivido um momento delicado no setor e no fundo, né? E aqui, especialmente, a gente está falando do fundo, a gente está falando com cotistas do fundo, e a nossa visão, trazer um pouco de cor do que a gente pensa do setor, né? A gente vai viver 6 a 12 meses ainda difíceis. É inegável que a gente vai viver 6 a 12 meses ainda difíceis, porque, primeiro, a vacinação ainda vai demorar alguns meses até ela ser efetiva na população. A gente tem visto outros países num outro estágio, e eu tenho sido reportado de ótimas notícias, por exemplo, vinda dos Estados Unidos. A cidade de Miami, por exemplo, praticamente voltou à normalidade. A gente vê os escritórios cheios, os shopping centers cheios, os hotéis cheios. Isso serve de alento para nós, mas é claro, né, os Estados Unidos está com 50% da população vacinada, então a gente tem que ter um pouco mais de paciência. E mesmo depois da conclusão da vacinação, a gente ainda vai viver alguns meses de retomada, porque a gente vai precisar dar tempo ao tempo do PIB voltar a indicar para cima, para esse crescimento robusto de 2,5%, 3,5%. Bom, robusto para o Brasil, né? Quando a gente fala de China e Estados Unidos, a gente fala sempre de 2 dígitos, mas até que o PIB embique realmente para um crescimento de 3%, 3,5%, as empresas estarão ainda um pouco céticas em retomar suas expansões, os crescimentos dos seus negócios e, naturalmente, a retomada das ocupações dos escritórios. Cabe a nós ter um pouco de paciência, a gente sempre reforça que a gente faz o nosso melhor aqui para trazer novos inquilinos, para segurar os inquilinos existentes, mas, infelizmente, tem variáveis que fogem ao controle, que são os impactos da pandemia. A pandemia trouxe uma vacância que a gente não tinha, no fundo, antes da pandemia, e a gente tem trabalhado muito forte na ocupação de novas áreas. A gente tem algumas negociações em andamento em Alphaville, que tudo dando certo e em sendo concluídas, a gente vai comunicar prontamente ao mercado. A gente tem negociações muito avançadas também no nosso prédio na Faria Lima, que está em obras. A Faria Lima ainda consegue ser um oásis nesse deserto que a gente está vivendo e segue bastante demandada, muito em função de praticamente não ter vacância. Além de não ter vacância, a gente tem uma nova oferta muito pequena, basicamente o nosso prédio que está inaugurando na Faria Lima, você não tem mais nenhuma nova inauguração nos próximos anos. E a gente também deve anunciar boas novidades na Faria Lima, eu diria que nos próximos 30 dias. Então, a gente está fazendo o nosso melhor em relação à atividade comercial
e torcendo para que a vacinação avance com velocidade, para que a gente volte a ter uma inversão dessas curvas dos gráficos que a gente apresentou no topo desse slide, né? É importante para o setor como um todo, é importante para o fundo. Então, aqui, infelizmente, tal como outros setores que também foram fortemente impactados, como o setor de hotelaria, como o setor de shoppings, a gente talvez aqui tenha uma recuperação um pouco mais lenta nos próximos anos, mas a gente mantém o nosso otimismo. A gente acha que bons prédios sempre serão demandados e a gente entende que, independente de estar no mercado primário ou no mercado secundário como Alphaville, a gente tem os melhores prédios de cada região e esses prédios sempre serão demandados. A região de Alphaville, por exemplo, apesar de ser um mercado secundário, é um mercado que tem sido muito visto por algumas empresas pela ótica de custo, né? É muito mais barato estar em Alphaville, seja pela questão do ISS, que é menor, seja pela questão do condomínio, que é muito menor, seja pela questão do IPTU, que é muito menor, e, obviamente, pela questão do aluguel, que também é menor. Então, a gente está trabalhando, a gente está com algumas consultorias nos ajudando com a comercialização, e tão logo a gente tem a novidade, a gente traz aqui para vocês. Pode seguir, por favor. Aqui alguns destaques do trimestre, infelizmente destaques que não são necessariamente positivos. A gente manteve a BL própria em 76.500 metros quadrados, 76.500 metros quadrados. A vacância física, já com a saída parcial da Cielo, atingiu o patamar de 38%, o que é ruim, mas ao mesmo tempo a gente entende que gera um upside. Então, no final do dia, hoje a gente tem uma distribuição por cota de quase 9%, considerando o preço de fechamento de ontem, com uma vacância de 38%. Então, a gente entende que isso pode gerar uma oportunidade de aumento ainda maior desse yield no curto e médio prazo. E uma inadimplência de zero, a despeito da vacância que a gente teve aumentada nesse trimestre, a gente não tem nenhum tipo de inadimplência no portfólio. Pode passar. Aqui a gente traz uma rápida linha do tempo, a gente não teve nenhuma novidade desde a segunda emissão de cotas, quando basicamente a gente fez as últimas aquisições que já foram comunicadas ao mercado. Eu vou passar a palavra para o Lucas Paraviso, que vai dar continuidade aqui no cenário macroeconômico. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Dando sequência, a gente começa pelo PIB. Então, aqui o Carrasco já explicou muito bem, a gente teve uma queda muito forte, então foi um ano de recessão pesada no Brasil, inclusive superou aí os difíceis tempos de 2015 e 2016. E já a projeção do Focus para a partir de 2021 é de um PIB positivo, uma variação do PIB. E aqui a gente destaca que boa parte dessa variação vai depender de fato do segundo semestre, tá? Então, assim, a consideração é que com a evolução da vacinação, a demanda vai voltar a explodir, e é o que a gente tem visto nos países com bom avanço na questão da vacinação. A gente cita aqui, por exemplo, os Estados Unidos, inclusive isso pode ajudar o Brasil no quesito de demanda, né? Um dos maiores compradores do Brasil está muito bem, vamos colocar hoje, equilibrado no processo de vacinação, e isso deve ajudar o nosso mercado local. Além disso, né, a gente tem as medidas emergenciais, que também servem para dar um alívio na população, e também a gente cita aqui a questão da geração positiva de vagas de trabalho. Depois a gente vai olhar o CAGED, mas a gente tem esse indicador como talvez a principal notícia, de que realmente a indústria ela tem mostrado uma resiliência, ela foi uma indústria que, de certa forma, se adaptou muito bem em 2020. Se a gente lembrar o último trimestre, que foi um trimestre que praticamente no Brasil não teve questão de isolamento e a economia andou um pouquinho mais solta, a gente viu os indicadores com uma recuperação muito rápida. Em relação à meta Selic, a gente vê que o Copom ele já tinha sinalizado na reunião anterior e no dia 5/5 subiu 75 pontos, então a Selic hoje está em 3,5%. E a nossa expectativa dentro do nosso time macro é de fato que essa Selic chegue entre 5 a 5,5 no final do ano, o que na nossa análise é ainda um patamar muito saudável de taxa de juros. A gente precisa lembrar que o risco Brasil é alto, então se você tem uma taxa de juros muito baixa, você acaba tendo menos capital estrangeiro. Então a gente viu inclusive um processo também de depreciação cambial, também puxado por essa questão da taxa de juros.
Então, é normal que isso se aumente, mas a faixa de equilíbrio de 5,5 ainda vai continuar sendo uma faixa de muito incentivo para o setor imobiliário e para o setor de investimento, setor produtivo, né? Nossos locatários, boa parte tem produção e também dependem diretamente dessa real, né? A gente tem bastante serviços financeiros também, então é necessário a volta da mobilidade, a volta do consumo, tudo isso é necessário para que essas empresas consigam recuperar o budget e voltem a investir mais na questão de lajes e nesse processo de aproximação dos funcionários, o que hoje o processo tem sido inverso, como o Carrasco explicou, as empresas têm adotado esse regime híbrido. Dando sequência, a gente traz o PIN também aqui para a gente poder medir um pouco como que está a economia real. Como eu comentei, em 2020 a gente teve uma grande retomada, principalmente no último trimestre, a gente vê que o indicador, inclusive, ele superou o período pré-pandemia, tá? O que foi surpreendente, mostra o quanto o Brasil é resiliente, a gente destaca isso aqui também, porque apesar das notícias ruins de começo do ano, a gente voltou a ter que fazer isolamento, principalmente aqui onde o fundo tem maior exposição, que é São Paulo, mas a gente vê que, no todo, há uma resiliência diante do cenário tão difícil. Então, a gente teve uma queda de 2,54% em abril, foi uma queda importante, mas ela foi bem menor do que o mercado estava precificando. Por quê? Porque o mês de março foi talvez um dos piores meses, aí, se não o pior mês do ano de 2021. Então, há aqui sim uma certa notícia boa, né, dentro do cenário mais complicado. E, por fim, a nossa expectativa é que, a partir do segundo trimestre, a gente já consiga ver uma melhora nesse indicador, e aí o segundo semestre, de fato, é onde o Brasil e toda a cadeia produtiva precisa recuperar o ano, e isso depende também bastante das iniciativas do governo federal em torno da vacinação e também, ao longo dessa apresentação do cenário macro, a gente comenta também sobre equilíbrio fiscal. Se o Brasil perder o controle, de fato, isso dificulta muito a vida do empreendedor, a vida das empresas aqui, na medida em que você tem menos segurança, o capital acaba ficando mais caro. Então, a gente espera realmente que reformas estruturais sejam continuadas em paralelo ao processo de recuperação aí da vacinação. Em relação ao índice de confiança, a gente sempre traz esse indicador, porque ele é, de certa forma, um indicador antecedente. A gente vê que teve uma recuperação muito grande na confiança do empresário, principalmente no terceiro e no quarto trimestre de 2020, e a gente tinha iniciado o ano de 2021 exatamente com essa perspectiva. E a gente sabe que nível de expectativa e de confiança alto significa maior disposição de investimentos. Tá? Então, por isso que a gente gosta desse indicador. Ele teve uma queda, obviamente, porque começamos muito mal o ano de 2021, mas já começa a dar alguns sinais de recuperação na medida que a gente começa a ter um cenário mais claro de, pelo menos, quando que boa parte da população vai ser vacinada. Como o Carrasco colocou aí, tem uma expectativa elevada que o terceiro trimestre a gente consiga passar uma régua melhor nesse processo e consiga dar maior liberdade para poder produzir, que é o que todos nós precisamos. Em relação à inflação, a gente traz os dois principais indexadores, principalmente pela diferença que eles têm apresentado. E, como eu comentei anteriormente, a gente tem uma questão cambial muito forte, a moeda brasileira depreciou muito durante 2020, e a gente vê que o aumento do valor do dólar, ele acabou explodindo o IGPM, né? O IGPM é uma cesta baseada principalmente em commodities, produtos dolarizados. Então, com essa taxa de juros aqui baixa, como um dos fatores, são vários fatores, obviamente, mas essa conjuntura acabou trazendo essa distorção. Para o fundo, isso é bom, porque a gente tem a maior parte dos contratos expostos ao IGPM, mas também a gente tem a mesma discussão, que é a pressão de preços. Então, isso tem dificultado, sim, tem sido objeto de discussão, porque as empresas estão, como o Carrasco falou, focado totalmente em custo e nessa esgrima realmente para baixar as linhas e principalmente os custos indiretos têm sido alvo das empresas. Em relação a 2021,
a gente vê que a projeção também tem essa discrepância, mas com as ações de política monetária, no boletim do Focus, eles têm projetado que a partir de 2022 o Brasil vai alcançar um certo equilíbrio aqui, e aí a gente vê que a inflação com isso também, entre os indicadores, ela fica com uma menor discrepância, o que é mais natural, e a gente viu por diversos anos, como a gente pode observar no histórico. E por fim, em relação ao CAGED, acho que é o principal indicador aqui para a gente sobre a atividade, a gente vê que a gente teve uma geração positiva, inclusive desde aproximadamente setembro, a gente tem tido grandes surpresas nesse indicador, e a geração positiva significa que o Brasil gerou mais vagas formais de trabalho do que demitiu vagas formais. Então, aqui a gente precisa monitorar, e esse é um grande sinal de que a gente está, pelo menos, conseguindo segurar as pontas enquanto dá tempo aí do processo de vacinação evoluir, mesmo que lentamente. Agora a gente entra nos detalhes do fundo. Aqui tem um histórico de resultados. Uma coisa super relevante da gente comentar em relação à evolução dos resultados e distribuições é que mesmo nas rescisões a gente conseguiu alcançar todas as multas aplicáveis, então nossos contratos contaram com bons instrumentos, tá? E isso foi fundamental para que o fundo conseguisse manter um excelente nível de distribuição. Obviamente, a vacância é uma notícia triste, uma notícia que nos preocupa, incomoda, mas também a gente tem que verificar qual que é a consequência, né? E dentro dessas consequências, os instrumentos contratuais são fundamentais para dar ao fundo fôlego e continuar e ter o tempo necessário aí para poder reocupar as áreas. A gente fechou a segunda emissão no final de dezembro, né? Então o primeiro trimestre de 2021 já contou com prêmios, com receitas importantes, como, por exemplo, o prêmio de locação do FL Plaza. Então, com isso, a gente teve aí um maior nível de receita, a questão de despesas variando conforme o patrimônio, principalmente, e também um pouco de gastos aí das áreas vagas, tá? A média de distribuição no primeiro trimestre de 2021 foi de 0,48, e a gente tem mantido um buffer aqui de rendimento não distribuído, exatamente porque a gente busca uma estratégia de normalização, né? Ao invés de ficar dando porradas na distribuição, trabalhar o semestre dentro de tudo que está contratado para poder equalizar melhor essa distribuição mês a mês. Dando sequência em relação ao histórico do fundo, Carrasco comentou, a DF já está disponível na CVM, então lá tem mais detalhes sobre o valor justo de cada ativo, e essa queda do valor patrimonial, basicamente, os laudos foram feitos pela Colliers. Basicamente, os laudistas trouxeram aqui um pouco da realidade da indústria hoje, né? Uma indústria que está, de lajes corporativas, que está vivendo essa situação híbrida das empresas, então, com uma nova realidade, e aí todo o fluxo de caixa descontado, principalmente dos primeiros anos, onde tem estimativa do tempo de carência para novas locações, custos de vacância, e isso acabou jogando o patrimônio para baixo, mas obviamente isso aqui é uma foto, né? Então é só um fair value, e aí a nossa expectativa é que, de fato, com a economia melhorando, o processo de recuperação, isso aqui, obviamente, deve melhorar, essa foto deve melhorar ano a ano. Em relação aos indicadores operacionais, então a gente tem a questão do caixa, a gente também fez alocações táticas em cotas de FIIs, isso também gerou ganhos de capital importantes no fundo. Em relação à tipologia, 100% contratos típicos, mas a gente tem algumas questões específicas, a própria Cielo, por exemplo, é um exemplo. A gente tem um lock-up com ela de 36 meses, então ela entregou áreas, mas também nos garantiu ali um tempo razoável de locação, e vale dizer, uma concorrência brutal, né, dentro desse processo de locação. Então, acho que é uma notícia ruim, mas também uma notícia positiva no sentido de ter mantido um locatário tão importante que, porventura, em algum momento, pode mudar a sua estratégia de ocupação e voltar a demandar mais áreas. Em relação ao vencimento dos contratos, maior parte a partir de 2023, revisional, a gente, obviamente, tem toda essa questão baixista do mercado, então isso acaba não sendo uma discussão só aqui jurídica, né, de direito a revisional, e acaba sendo uma relação comercial que você tem que equilibrar.
Então, a gente tem uma distribuição meio que equilibrada entre os anos. Em relação ao índice de reajuste, como eu comentei, GPM 82%. Mês de reajuste dos contratos, também uma distribuição razoavelmente equilibrada entre primeiro e segundo semestre, uma concentração maior no primeiro semestre. Em relação ao mercado de capitais, então a gente teve aí um aumento de 51% no volume negociado no primeiro trimestre de 2021 em relação ao último trimestre de 2020, boa parte puxado mesmo pela última emissão de cotas, sendo que o mercado se mostrou muito volátil, né? Então o próprio IFIX, né, no geral, teve alta volatilidade nesse começo de ano, principalmente pelo cenário mesmo de vacinação. A gente viu que o mercado de renda variável, no geral, oscilou bastante. Então, isso acaba também gerando aí variações no volume de negociação. Em relação à cotação, o fundo hoje está com uma cotação de 68,50, o que significa 21,5% abaixo do valor patrimonial, né? Valor patrimonial esse já a valor justo, como a gente comentou, a DF auditada pela Ernst Young está disponível na CVM. Em relação ao perfil de investidores, 86% pessoas físicas, investidores por região, uma concentração no Sudeste, quantidade de cotistas, 37.657 no fechamento de março de 2021, isso foi um aumento de cerca de 12% na quantidade de investidores em relação ao último trimestre. Em relação ao fundo, temos aqui 6 propriedades, uma em construção, que é o FL Plaza. A gente, inclusive, nesse relatório vai mostrar foto atualizada do empreendimento. Então, dividido entre Alphaville e São Paulo, e o Faria Lima Plaza, ele de fato é um produto muito importante para o fundo, traz uma diversificação, mas principalmente entra ali, talvez, no eixo mais importante do Brasil em termos de localização, né, e onde as empresas têm diversos benefícios, né, de estarem instaladas, e inclusive nosso ativo está do lado da estação de metrô, então ele tem uma facilidade muito grande. Em relação a locatários, então um prêmio de locação, já que a gente já teve uma exposição de capital, ele representa 39% dessa receita recorrente. Em relação ao setor de atuação dos locatários, FL Plaza também entra com maior peso e também faz parte aí desse processo de diversificação que está sendo feito ao longo do tempo. Serviços financeiros, 28% em termos de setor de atuação, e aí a gente tem produção, tecnologia, entre outros. Aqui a gente traz alguns detalhes dos imóveis performados. Já na última emissão, a gente acrescentou o iTower, né, como bem colado ao shopping, na verdade, integrado ao shopping Iguatemi. Também um ativo excelente em Alphaville. Aqui a gente traz uma foto recente do FL Plaza. Hoje, se vocês passarem em frente, você já não vê um movimento típico de obra, porque basicamente ele está já nos aspectos de acabamento. Então, aqui a gente consegue ver já ele bem na tipicidade, de fora realmente já está um prédio praticamente pronto, e a gente já tem trabalhado o processo de locação com ele. A gente tem alguns players trabalhando, clientes interessados. Então, assim que a gente tiver qualquer novidade em relação a isso, independente de já ter finalizado a obra ou não, a gente vai divulgar ao mercado. Perfeito. Com isso, a gente termina a apresentação. Volto a palavra para o time de RI. Muito obrigado a todos. A apresentação trimestral de resultados do XP Properties, Fundo de Investimento Imobiliário, está encerrada. Lembramos que a apresentação foi gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos que o canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Uma excelente tarde a todos. Obrigada.